Agora vamos dar início à segunda aula do bloco de Fisiologia do Sistema Digestório. Até a aula passada, a gente discutiu alguns aspectos relacionados a movimentos e secreções na cavidade oral e também no estômago. Posteriormente, o alimento, quando ele sai do estômago já na forma de quimo, ele vai entrar em contato pela primeira vez com o intestino delgado, principalmente com a parte mais rostral do intestino delgado, que é o duodeno. No duodeno, vários aspectos extremamente relevantes para os processos de digestão e absorção vão acontecer. É aqui que o quimo vai entrar em contato com a bile proveniente do fígado e com o suco pancreático, proveniente desse tecido, e vários processos que envolvem digestão e absorção vão acontecer tanto no duodeno como também no jejuno, que é essa parte medial do intestino delgado. Quando a gente pensa em absorção de nutrientes, que segmento do nosso trato digestório é mais importante para essa função? De longe, é o nosso intestino delgado. Retornando no slide anterior, entre as funções que a gente descreveu do estômago, nenhuma delas envolvia absorção de nutrientes. Na realidade, o estômago tem uma capacidade extremamente limitada de absorver nutrientes. Quais nutrientes podem ser absorvidos pelo estômago? Alguns sais, por exemplo, podem ser absorvidos pelo estômago, principalmente através daqueles trocadores que a gente discutiu na aula passada, mas uma quantidade muito pequena comparado ao intestino delgado. Mas carboidratos, proteínas e lipídios praticamente não são absorvidos pelo estômago. O estômago não é especializado em absorver nutrientes. Uma exceção que a gente poderia mencionar é o álcool. Então, o álcool etílico ele pode ser considerado um nutriente, uma vez que a sua oxidação gera ATP, produz quilocalorias. E o álcool é extremamente permeável à membrana celular, é uma substância que se dá bem tanto em meio aquoso quanto meio lipídico, e é talvez o único nutriente que consegue ser absorvido em grande quantidade pelo estômago. Por isso que se fala que se o indivíduo ingere bebida alcoólica com o estômago vazio, ele fica bêbado mais rápido. E é verdade. A razão é simples. Como o estômago consegue, a molécula de álcool consegue passar e ser absorvida pelo estômago, ela chega rapidamente na corrente sanguínea, e quando você tem um aumento do álcool na corrente sanguínea, sem ser degradado pelo fígado, você vai ficar mais embriagado. Então a embriaguez depende dessa velocidade de absorção. E para o estômago vazio, essa absorção é maior, porque você não tem essa competição com outros. O álcool não fica diluído com outros nutrientes. Mas, exceto essa molécula, o restante dos nutrientes não são absorvidos pelo estômago, portanto, precisam ser absorvidos aonde? No intestino delgado. E o que faz do intestino delgado uma área importante para a absorção? Na realidade, o intestino delgado ele apresenta diversas adaptações que permitem que a membrana, o lumen intestinal, entre em contato com o alimento com mais facilidade. E uma parte dessas adaptações envolvem o aumento da superfície absortiva. Isso acontece através de 3 adaptações. A primeira adaptação são essas chamadas dobras circulares que a gente pode observar aqui. Nada mais são do que uma espécie de pregas, prolongamentos do epitélio intestinal que se projetam aqui para a luz do intestino. Cada uma dessas dobras, desses prolongamentos, tem mais ou menos 3 a 10 centímetros. Então não é uma coisa muito grande, mas é suficiente para aumentar no seu conjunto cerca de 3 vezes a superfície absortiva. Seria o equivalente ao seguinte: todas essas dobras, se a gente pudesse pegar numa extremidade e em outra e esticar até que ele ficasse retinho, isso aumentaria em 3 vezes
a extensão do epitélio intestinal, ou seja, você vai ter 3 vezes mais área para interagir com o alimento, isso que importa. Então, quanto maior essa superfície de interação entre o epitélio intestinal e o bolo alimentar, o quimo, maior será a capacidade desse epitélio de, evidentemente, absorver os nutrientes. Além dessas dobras circulares, se você pegar e colocar essas dobras num microscópio, nós vamos observar essas estruturas chamadas vilosidades. As vilosidades são compostas por centenas, até milhares de células, cada vilosidade. E cada vilosidade dessa tem entre meio e 1 milímetro de comprimento. Se a gente pegar uma imagem real histológica, na verdade não é de humano, mas é de roedor, mas é parecido, isso são as vilosidades. Então vocês veem que cada marcação mais roxa, aqui mais forte, é uma célula. Então são centenas a milhares de enterócitos, que são as células que compõem nosso intestino delgado, né, formando uma vilosidade. E aí o que acontece com o quimo, com o bolo alimentar, é que eles penetram nesses vãos entre uma vilosidade e outra, e isso vai permitir que cada uma dessas células localizadas, viradas aqui para o lúmen, para a luz, possa interagir com o nutriente a fim de absorvê-lo. Tá? Então isso é uma adaptação que se estima aumenta em 10 vezes a superfície de contato entre o alimento e o epitélio intestinal. Finalmente, se você pegar e colocar as células no microscópio cada vez mais poderoso, você vai ver que essas células que compõem a vilosidade, os enterócitos, na realidade elas têm uma espécie de membrana toda curvada. E isso tem o nome de microvilosidade ou borda em escova. Se a gente colocar isso de novo no aumento, veja só, isso aqui é um enterócito. Essa célula ela parece ter um cabelinho, e esse cabelinho fica virado aqui para o lúmen, que nada mais é do que dobras da membrana celular, que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E esses espacinhos em preto que a gente está observando são espacinhos que na realidade é um espaço que o alimento, né, as moléculas do alimento, elas conseguem penetrar por esses espaços, de novo aumentando a superfície de contato da membrana celular com o alimento. Tudo a fim de novo, aumentar nossa capacidade absortiva. Essa adaptação das microvilosidades aumenta em 20 vezes a capacidade absortiva. E se você multiplicar 20 com 10 com 3, a gente está dizendo que essas adaptações aumentam em 600 vezes a capacidade de absorção do seu intestino delgado. E como ele tem essas adaptações e outras partes do seu trato digestório não tem, isso ajuda a explicar por que é tão relevante, né? Por que assim, o grosso da absorção da maioria dos nutrientes, tem alguns que são exclusivamente absorvidos aqui, né? Vários deles inclusive, por que o intestino delgado é tão importante para essa absorção por conta dessas adaptações, tá? Essas adaptações estão muito presentes no duodeno, estão presentes no jejuno, e no que o intestino delgado vai chegando na sua parte mais final, próxima do intestino grosso, no íleo, o íleo já começa a ter bem menos dessas adaptações, mostrando que o íleo, a capacidade absortiva dele é muito menor do que a do duodeno e do jejuno. Então a maior parte dos nutrientes são absorvidas nessas porções mais proximais do intestino delgado, jejuno, duodeno e jejuno. É interessante que assim, a gente tem observado um aumento da incidência de doenças inflamatórias intestinais. E a maioria dessas doenças inflamatórias intestinais, elas prejudicam justamente essas adaptações que eu acabei de mencionar para vocês. Talvez uma das mais frequentes, comuns, é a chamada doença celíaca, que ela é causada
pelo um indivíduo intolerante à proteína glúten. Então, o glúten é uma proteína presente em vários alimentos, particularmente em trigo, né? Por isso tem pão, tem massas, e tem pessoas que desenvolvem uma reação imunológica e toda vez que elas consomem glúten, né, vai acontecer uma forte reação imunológica no intestino, causando uma inflamação. E se isso acontecer com frequência, o indivíduo ele vai começar a apresentar uma doença chamada, o intestino dessa pessoa vai ficar careca, porque as vilosidades e aquelas dobras circulares, elas começam a desaparecer ou diminuir em número. E evidentemente isso vai fazer com que esse sujeito ele apresente uma deficiência, uma menor capacidade absortiva. E essa menor capacidade absortiva ela vai se manifestar como diarreia, que nada mais é do que o nutriente que não conseguiu ser absorvido, vai chegar em porções finais do intestino delgado ou grosso. Isso vai causar irritação. Qualquer nutriente que não foi bem absorvido causa irritação nas porções finais do intestino delgado e grosso, tá? Então isso explica a diarreia. Esse alimento vai causar uma irritação que nada mais é do que uma retenção de água, né? O intestino libera água para lavar essa irritação porque ele também não absorveu nutrientes. Você tem uma questão de osmolaridade que retém água no bolo alimentar, que na realidade no bolo fecal, já dizendo. Então o indivíduo apresenta diarreia, ele vai apresentar inchaço. Esse inchaço pode ser tanto pela inflamação intestinal, quanto ele pode ser por um excesso de produção de gases. Gases porque como você não absorveu o nutriente, você vai dar mais alimento para as bactérias da sua microbiota, elas vão fermentar mais, produzindo mais gases. Então o indivíduo pode reclamar também de flatulência, cólicas, e isso começa a causar uma série de problemas até mais sérios, do sentido de muitas dores abdominais e deficiências de nutrientes, então se não tratada. Então a doença celíaca nada mais é do que essa insensibilidade ao glúten, que prejudica essas adaptações que a gente acabou de mencionar, diminuindo a superfície absortiva. Outras doenças menos comuns acabam fazendo efeito similar. Então, a doença de Crohn, mesmo o indivíduo que é intolerante ao leite, mesmo assim ele consome leite, ele vai causar esse tipo de irritação, né? Então, qualquer doença inflamatória acaba prejudicando e levando a uma mucosa muito menos adaptada a absorver nutrientes. Saindo agora dessas adaptações absortivas e entrando na motilidade, quais são os movimentos feitos, realizados pelo intestino delgado? Basicamente, a gente tem dois movimentos. O movimento chamado de sedimentação, que é um tipo de mistura. Você tem um bolo alimentar, o quimo presente num determinado sedimento, vai haver uma contração nesse local, e essa contração vai espalhar esse bolo alimentar para os sedimentos tanto proximais quanto caudais, e essas sedimentações vão acontecendo progressivamente, e aquele alimento que antes estava concentrado numa parte do intestino delgado, ele se espalha. Qual é o objetivo disso? Na realidade é misturar o bolo alimentar com sucos digestivos, né? Então você precisa misturar esse bolo alimentar com suco pancreático, com bile. Você também proporciona um maior contato do alimento com a superfície absortiva, porque se o alimento estiver só aqui, só a área em contato com o alimento vai absorver os nutrientes. Na hora que você sedimenta e espalha, você está aumentando a capacidade de absorção, porque outras regiões estão em contato com o alimento, melhorando a eficácia dessa absorção. Então essa sedimentação acontece o tempo todo, e ela serve para misturar esse bolo alimentar com sucos digestivos e permitir que esse bolo alimentar entre em contato com a área maior possível absortiva. Depois de um certo tempo, o que vai acontecer é um movimento peristáltico, conforme a gente disse na aula passada. Então o anel contrátil se forma, esse anel contrátil vai viajar por alguns centímetros e vai empurrar esse bolo alimentar um pouco para frente. Então cada movimento peristáltico
esse bolo alimentar vai ser impulsionado em alguns centímetros. E é um pouco disso que vai acontecer. O bolo alimentar ele anda um tanto, sofre sedimentação, fica lá nessa área por um tempo, interagindo com o epitélio. Depois o novo movimento peristáltico arrasta esse bolo alimentar um pouco mais para frente, e depois mais sedimentação, e assim sucessivamente. O que vai acontecer em última instância é que se você for somar dezenas de movimentos peristálticos, isso vai fazer com que o bolo alimentar percorra todo o caminho do intestino delgado até chegar no intestino grosso, e entre um movimento peristáltico e o outro pode haver movimentos de sedimentação, né, para misturar e permitir o contato do alimento com o epitélio intestinal. Entrando agora em relação às secreções produzidas pelo intestino delgado. O intestino delgado, a gente vai falar isso em breve, ele produz uma espécie de suco digestivo. Mas isso é produzido pelas células, pelo epitélio, e contém algumas enzimas digestivas também. Tá? Mas a maior parte das enzimas digestivas são produzidas pelo pâncreas. Então a gente vê aqui que lá no duodeno, né, essa foto ilustra um pouquinho melhor, você tem um esfíncter chamado diode. E nesse esfíncter diode, você tem o local onde desemboca tanto o ducto biliar comum quanto o ducto pancreático. Na realidade, eles se juntam aqui no final. Isso significa que tanto a bile quanto o suco pancreático é secretado pela mesma esfíncter. Esse esfíncter fechado não permite que esses sucos digestivos sejam secretados. Quando ele se abre, evidentemente, é aí que ele permite que essas secreções ocorram. Notem que justamente pelo fato desses dois ductos, o pancreático e o biliar, desembocarem no mesmo esfíncter, problemas de, vamos dizer, entupimento podem afetar a secreção dos dois, tanto da bile no fígado quanto do suco pancreático. Isso é um problema. A causa mais comum de uma doença relativamente grave, chamada pancreatite aguda, são cálculos biliares. Então o indivíduo desenvolve uma pedrinha aqui na vesícula biliar. Essa pedrinha é expelida pela vesícula. Ela tem um tamanho que ela consegue percorrer a maior parte do caminho, e ela pode vir a entupir aqui próxima do esfíncter. E quando isso acontece, é um troço sério, muito sério. Por quê? Porque isso vai impedir que o pâncreas libere seus sucos digestivos. E quando isso acontece, esses sucos digestivos, com o tempo, eles começam a autodigerir o próprio pâncreas. O pâncreas também é produzido por os mesmos componentes que são onde essas enzimas digestivas agem. A membrana é lipídica, então vai digerir os lipídios, tem proteínas e assim por diante. Então a pancreatite aguda é frequentemente causada justamente por cálculos biliares. Por isso que às vezes o indivíduo tem uma pedrinha na vesícula biliar, e dependendo da avaliação médica do tamanho dessa pedrinha, se ela é pequena, se ela é muito pequena não tem problema, se ela é muito grande também não tem problema, mas se ela tem uma faixa de tamanho que ela corre o risco de ela começar a sair e entupir, a recomendação é basicamente remover a vesícula biliar, para vocês terem ideia. Isso é comum, tá? Então é muito frequente você conhecer pessoas que passaram por esse procedimento para não arriscar o indivíduo ter essa pancreatite, tá? E como que o pâncreas produz esse suco digestivo? O pâncreas ele é muito parecido com as glândulas salivares do ponto de vista da sua forma. Ele, tal como as glândulas salivares, é uma glândula acinar, ou seja, ácinos, que são essas estruturas de células que se formam em volta de um canalículo, né, formam um suco pancreático primário. Então, as células acinares
que correspondem a mais de 90% de todo o pâncreas, tem a função de produzir um suco digestivo, né? É o chamado pâncreas exócrino. Já 5 a 10% do pâncreas, ele é chamado de pâncreas endócrino, que é composto pelas ilhotas de Langerhans, ilhotas pancreáticas, onde você vai ter diferentes tipos celulares, células alfa, beta, delta, que produzem hormônios como insulina, glucagon, somatostatina. A gente não vai falar sobre as ilhotas, porque isso é um assunto do sistema do bloco de endócrino, que vocês vão ter em outro momento. Então, o que nos interessa aqui é o pâncreas exócrino, composto pelos ácidos pancreáticos. Então, mais uma vez, essas ácidos, essas células, secretam no canalículo uma substância que tem uma composição parecida com fluido extracelular e rico em enzimas digestivas. Então são esses ácidos que produzem as diversas enzimas que digerem proteínas, carboidratos e lipídios. E esse suco pancreático primário, saindo desses canalículos, começa a percorrer um caminho por ductos cada vez maiores, até que desemboca no ducto coletor comum e finalmente no ducto pancreático principal aqui, tá? E nesse caminho, e como eu falei para vocês, é muito parecido com as glândulas salivares, porque apesar das células acinares produzirem esse suco pancreático primário, você tem, né, uma modificação desse suco pancreático ao longo do trajeto. Isso se dá pelas células presentes dos ductos. Então, as células dos ductos são capazes de modificar o suco pancreático primário, né? Eu acho que assim, o que é importante ser lembrado é que o suco pancreático primário ele tem uma composição parecida com a do plasma, o fluido extracelular. Ele tem uma certa concentração de íons de carbonato, tamponantes e proteínas que nada mais são do que as enzimas digestivas. E ao longo desse trajeto, alguns íons são absorvidos, como por exemplo cloreto, e no lugar é secretado íons de carbonato, que esses íons de carbonatos serão responsáveis por neutralizar o pH ácido que vem do nosso estômago. Então, quando chega o quimoácido, rico em ácido clorídrico, qual secreção será responsável por neutralizar essa acidez? Basicamente o suco pancreático. Além do suco pancreático, ele também tem ajuda da bile. Então, assim, tanto o suco pancreático quanto a bile são ricos aí em íons carbonato, justamente para neutralizar esse pH ácido, né? Essa neutralização ela é importante não só para evitar lesões, porque o epitélio intestinal ele não é apto para lidar com um quimoácido, mas ele também é importante para maximizar o efeito das enzimas digestivas pancreáticas. Enquanto que as enzimas que são produzidas na saliva ou no estômago agem preferencialmente em pH ácido, as enzimas produzidas pelo pâncreas gostam de um pH mais neutro para alcalino. E essa mudança de pH é fundamental para que essas enzimas atuem de maneira ótima e possam, de fato, concluir aí o processo de digestão direito, né? Se você não digerir bem o alimento, você também vai conseguir absorvê-lo. Da mesma maneira que a gente mostrou na primeira aula os mecanismos relacionados com a concentração de H+ e cloreto no estômago para formar o ácido clorídrico, mecanismos parecidos existem nas células dos ductos pancreáticos, tá? Então, vamos rever um pouquinho desses mecanismos, e é interessante, de novo, mostrar para vocês que como a presença de proteínas na membrana celular, e inclusive dependendo da posição, se está na porção luminal ou na parte
basolateral, que é a basolateral virado para dentro do corpo, no fluido extracelular, capilar sanguíneo, como que a presença de proteínas específicas conseguem concentrar um determinado íon em uma solução. Então vamos lá. Todas as células possuem essa bomba sódio-potássio, a ATPase, que mantém o gradiente elétrico iônico adequado. Baixa concentração de sódio dentro da célula, alta fora e potássio inverso. Isso consome energia, tá? É uma ATPase. Além disso, tal como no estômago, você tem aqui nas células do ducto pancreático uma enzima chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica é aquela enzima que catalisa a conversão do ácido carbônico para água e CO2 e vice-versa. É uma reação que pode acontecer nos dois lados. Então, o que a célula do ducto pancreático faz é receber a água. A água ela é obtida do fluido extracelular, CO2 também captado na corrente sanguínea, ele transforma isso em ácido carbônico. O ácido pode se dissociar na sua forma iônica. Na hora que isso acontece, isso gera íons carbonato, que são bombeados para fora, né, em troca de um cloreto. Isso aqui não gasta energia, né, não é uma ATPase. E da onde vem este cloreto que entra dentro da célula na troca? Na realidade vem justamente pelo... ele é um cloreto que foi doado inicialmente pelo próprio citoplasma. Aqui a gente tem aquele mesmo canal da fibrose cística, por isso que CF é Cystic Fibrosis, e é Transmembrane, e o R é Rectifier, então a gente não precisa assim, se atentar a isso. É o canal de cloreto da fibrose cística que é necessário para esse processo, porque ele vai pegar do suco pancreático. Então a gente está vendo aqui o canalículo, tá? Canalículo aqui presente. Então esse canalículo aqui, ele vai pegar esse cloreto, ele é naturalmente secretado para fora, e aí você permite trocar ele. Se você não tem esse canal, que acontece com o indivíduo com fibrose cística, você não consegue trocar o íon carbonato pelo cloreto, porque você não vai ter cloreto aqui no canalículo, dentro do canalículo. E isso vai impedir que você produza suco pancreático. Por isso que uma das manifestações da fibrose cística é um indivíduo muito magro, porque ele tem uma capacidade de digestão e absorção limitada. Então ele tem deficiências nutricionais e assim por diante. Na hora que você joga para fora um íon carbonato, você acaba acumulando o íon H+. Isso diminuiria o pH do citoplasma, mas felizmente essa célula tem um outro trocador que joga esse H+ para fora e no lugar ele perde o sódio. Né? Esse sódio não se acumula porque ele é bombeado ativamente para fora pela bomba sódio-potássio. Ainda, essa célula ela obtém íons carbonato que estão na corrente sanguínea. Então você tem uma outra proteína que joga dois íons carbonatos com sódio para dentro, e esses íons carbonatos vão ser utilizados para serem bombeados. Então não tem uma produção apenas celular, mas também tem uma captação da corrente sanguínea de íons carbonato. E de novo, esse sódio não se acumula porque ele é ativamente bombeado aqui para fora. Então através desses mecanismos você impede que essa célula fique ácida, por conta de você estar jogando para fora o H+, só que para o lado da membrana basolateral, e você está jogando aqui para o canalículo uma alta quantidade de íons carbonato. E isso confere a capacidade tamponante do suco pancreático para neutralizar o pH ácido que vem do seu estômago. Tá? E para terminar, você tem um vão entre essas células do ducto que permite um transporte paracelular de água e sódio. O sódio ele entra porque você cria um gradiente elétrico. Você tem uma alta concentração de ânions, ou seja, íons com cargas negativas no canalículo. Isso eletricamente atrai
íons carregados positivamente, como o sódio. O sódio vem, e na hora que o sódio vem, ele arrasta junto a água por uma questão de osmolaridade. Então, a formação desse suco pancreático, ele inicia através da secreção desse íon negativo, e isso gera forças, tanto elétricas quanto osmóticas, que acabam atraindo o sódio e a água nessa ordem, e isso forma esse suco primário, né? Eu não tô, desculpa, isso aumenta o volume do suco pancreático. O suco primário foi formado pelos ácidos. Aqui a gente está falando da modificação desse suco pancreático pelos ductos. Então, as células dos ductos acabam sendo encarregadas de aumentar o volume do suco pancreático e conferir sua capacidade alcalina, né, tamponante, justamente pela alta concentração desses íons carbonato. Tá? Então, uma cooperação entre células acinares e as células dos ductos para a formação do suco pancreático, que é secretada lá no duodeno. Como se dá a regulação da secreção desse suco pancreático? Tal como a gente viu que existem mecanismos de controle da secreção do ácido clorídrico pelo estômago, também existem mecanismos de controle da secreção do suco pancreático. Então, basicamente, o principal mecanismo se dá através de uma via endócrina, onde células que produzem o hormônio secretina, e essas são células endócrinas do tipo S, presentes no seu duodeno. Então, seu duodeno tem essas células, e essas células têm a capacidade de detectar variações do pH. Toda vez que essa célula percebe uma queda do pH lá no lúmen do duodeno, elas produzem secretina, que cai na corrente sanguínea e, agindo lá no ducto pancreático, tá? Não nos ácidos, mas predominantemente nas células dos ductos, isso estimula esse mecanismo que eu acabei de mencionar para vocês, aumentando o volume de suco pancreático e a alcalinidade dele. E isso vai fazer com que esse suco pancreático alcalino, ao ser secretado, aumente o pH sanguíneo, neutralize a acidez. Então, o hormônio secretina é um hormônio duodenal, extremamente importante para a regulação do pH lá no duodeno, através do controle da secreção de suco pancreático. Além da secretina, esse esquema ele ilustra alguns outros mecanismos que também contribuem para a regulação do suco pancreático. Vamos localizar a secretina aqui, ó. Então, olha lá, células S presentes no seu duodeno. Qual é o estímulo que faz com que essas células respondam? Alta concentração de H+, ou seja, pH baixo. Então, pH baixo faz com que essas células produzam secretina, cai na corrente sanguínea, vai agir no ducto pancreático, aumentando o volume e a alcalinidade desse suco digestivo. Além da secretina, tem outro hormônio que é chamado colecistocinina, um hormônio que a gente já mencionou na aula passada, que ela também está relacionada com controle do esvaziamento gástrico. Ela retarda o esvaziamento gástrico. Por quê? Porque na hora que as células que produzem colecistocinina percebem a presença de alguns nutrientes, principalmente gorduras e peptídeos, ou seja, o cara comeu gordura e proteína, essas células produzem a colecistocinina. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e lá no pâncreas também estimula a secreção de suco pancreático, tanto ativando as células dos ductos, como também agindo sobre as células acinares. Tá? Essa é uma diferença da secretina. E por que é interessante ela agir nas células acinares? Porque ela pode sinalizar para as células acinares produzir mais enzimas digestivas, já que você está ingerindo nutrientes, gordura, proteínas, que requerem enzimas digestivas. Finalmente, existe agora uma regulação neural. Como eu já falei na aula passada, você tem o sistema parasimpático, extremamente importante para
ativar os sistemas de digestão e absorção. Então, o seu sistema simpático, através de axônios do nervo vago, vai liberar acetilcolina, vai estimular a liberação de acetilcolina, e a acetilcolina também é estimulante da secreção de suco pancreático, tanto estimulando as células acinares a produzir enzimas, como também as células dos ductos, aumentando o volume de suco pancreático e a alcalinidade do mesmo. Então, vocês veem que existem vários mecanismos que permitem um ajuste fino da quantidade e das características desse suco pancreático para se ajustar às necessidades aqui no duodeno. Então, não é que toda refeição você secreta o mesmo tipo de suco pancreático e a mesma quantidade. Não, depende da demanda. Se você tem uma refeição que requer mais suco pancreático, esses mecanismos vão propiciar isso. Se você tem uma refeição levinha, que não requer produção de suco pancreático ou em pequena quantidade, assim será feito, porque esses efeitos estimulatórios vão existir menos numa refeição mais leve.